A família toda do meu marido foi para o Guarujá por 3 dias e me deixou em casa para cuidar do filho da minha cunhada. Imediatamente pedi o bloqueio de todos os cartões de crédito. Poucos minutos depois, a família inteira, em pânico, começou a me ligar. Caros ouvintes, se o destino os trouxe para ouvir esta história, gostaríamos de enviar nossos melhores votos a todos vocês. Esperamos que gostem da história. Acordei com as cortinas do quarto ainda fechadas, deixando apenas uma fresta estreita por onde os raios tímidos do sol da manhã de outono em São Paulo se infiltravam e tocavam o piso de madeira. Minha cabeça latejava e cada osso do meu corpo doía após uma noite de batalha contra uma virose. Minha testa estava coberta de suor frio, mas a garganta estava seca como terra rachada por uma longa estiagem. Instintivamente, estiquei a mão para o lado da cama, planejando pedir a Marcelo que me trouxesse um copo de água morna. Mas o colchão estava gelado, vazio e tão liso que não havia um único vinco que indicasse que alguém dormira ali. A mansão de mais de 300 quadrados metro, um imóvel registrado unicamente em meu nome desde antes do casamento, estava mergulhada em um silêncio assustador. Não havia o barulho familiar de Dona Teresa na cozinha toda manhã. Não se ouvia o clique-claque dos saltos altos da minha insuportável cunhada, Patrícia. E também não havia o resmungo de Marcelo reclamando que o café da manhã estava fraco ou forte demais. Apenas o zumbido constante do purificador de ar no canto do quarto. Com esforço, joguei o edredom de plumas de ganso para o lado e arrastei meus pés descalços pelo chão frio. Ao chegar à penteadeira, meus olhos foram atraídos por um post-it amarelo, colado de forma desleixada no espelho. A caligrafia de Marcelo era tão descuidada e relaxada quanto a maneira como ele tratou nosso casamento nos últimos 5 anos. A família toda foi para o Guarujá relaxar por 3 dias. Fique em casa, descanse e cuide do Léo para a Paty. Ela tá exausta, com depressão há tempos e precisa relaxar. Fiquei com seu cartão para as despesas da família. Se vira com a comida. Helena. Fiquei paralisada, meus olhos fixos em cada palavra no papel. Li e reli até decorar. Um arrepio gelado percorreu minha espinha, varrendo o último resquício de calor do meu corpo febril. Guarujá, relaxar, depressão. Essas palavras ecoavam na minha cabeça, supremamente irônicas e absurdas. Um bando de parasitas desempregados, vivendo inteiramente às custas do meu dinheiro suado. Agora, eles se davam ao direito de relaxar com o meu dinheiro, me deixando doente em casa para cuidar do filho deles. Corri para minha bolsa de grife deixada na poltrona. Minhas mãos, embora eu tentasse manter a calma, tremiam um pouco ao abrir o zíper do bolso lateral. A carteira de couro de crocodilo havia sido remexida. O cartão de crédito Business Class com um limite de R$100 mil, um cartão adicional que emiti em nome de Marcelo para que ele pudesse manter as aparências ao receber clientes, havia sumido. Até mesmo o poderoso cartão Black, meu cartão principal, que eu sempre guardava no compartimento mais interno, também tinha desaparecido. A compostura de uma CEO, construída ao longo dos anos, de repente se desfez. Fiquei no meio do meu luxuoso quarto, olhando meu reflexo no espelho. Uma mulher de 36 anos, pálida, de cabelos desgrenhados, com os olhos injetados de sangue pelo cansaço. Eu costumava pensar que se fosse um pouco mais tolerante, um pouco mais paciente e cuidasse de todas as finanças, esta família viveria em paz. Eu acreditava na fachada de pilar da família que Marcelo se esforçava para manter na frente dos parentes. Acreditava em suas promessas vazias. Mas este bilhete, este nível extremo de desrespeito, foi um tapa na cara da minha estupidez. Eles não me viam como esposa, nora ou cunhada. Eles me viam como um caixa eletrônico que não sente dor, que não fica doente, uma governanta de luxo com a marca da família. Quando eu estava bem, eles me sugavam. Quando eu adoeci, eles pegaram até o último centavo e foram embora para se divertir, me deixando com uma criança de 3 anos que não era minha, forçando-me a servi-los. Meus lábios se curvaram em um sorriso amargo. As lágrimas não caíam, porque o ressentimento havia congelado todas as minhas emoções mais frágeis. O respeito filial, o pretexto de uma família feliz que eu me esforcei tanto para manter por anos, no final não passava de uma comédia barata na qual eu era a única atriz que pagava pelo espetáculo. Respirei fundo, amassei o bilhete em minhas mãos até que se tornasse uma bolinha de papel minúscula e a joguei diretamente na lata de lixo. Meu olhar mudou do choque e da decepção para uma frieza cortante, afiada como uma navalha. Querem relaxar? Tudo bem. Vamos ver como você e seus parasitas relaxam sem o meu dinheiro. No meio do turbilhão de pensamentos e cálculos frios que tomavam minha mente,
Um choro agudo rasgou o silêncio. O som vinha do quarto de hóspedes no segundo andar, onde Patrícia e o pequeno Léo estavam hospedados. Mamãe, mamãe, mamãe Pati! O choro de uma criança de 3 anos, com a voz embargada e em pânico ao acordar em um quarto sem adultos. Aquele som foi como um balde de água fria jogado no meu rosto, me despertando da minha raiva. Arrastei meus pés pesados para fora do quarto, em direção ao corredor. A cada passo o passado ressurgia como fantasmas, assombrando minha mente. Lembrei-me do primeiro dia em que entrei na casa de Marcelo. Sua mãe, Dona Teresa, sentada imponentemente em um sofá de jacarandá, me olhava de cima a baixo como se avaliasse uma mercadoria. Ela torceu os lábios, criticando minha idade, dizendo que eu tinha um ar de quem manda no marido, mas aceitou prontamente o presente de casamento. Um carro de luxo que comprei para Marcelo, para que ele tivesse mais conforto. A partir daquele dia começou meu inferno como nora. Embora vivêssemos na minha mansão, Dona Teresa sempre agia como se fosse a rainha e eu, a intrusa que vivia de favor. Todo mês eu tinha que lhe dar 20 mil reais para as despesas da casa. Mas as refeições eram sempre as mesmas: frango ensopado, arroz com feijão e críticas ácidas. De que adianta uma mulher ser boa nos negócios? Dinheiro é passageiro. Se não consegue dar um filho homem para continuar a linhagem, não serve para nada. Meu filho só se casou com você por pena. Uma velha encalhada como você, quem mais iria querer? E Marcelo, o homem que se dizia meu marido, era um poço de falsa vaidade. O dinheiro para o carro dele, o dinheiro para abrir a empresa dele, o dinheiro para bancar as festas da irmã dele, tudo era meu. Mas, na frente de parentes e amigos, ele sempre estufava o peito e se autoproclamava o provedor da família, um diretor de sucesso que sustentava uma esposa que só fazia trabalhinhos domésticos. Eu aguentei. Fiquei em silêncio para proteger a imagem do meu marido, pela tolice de uma mulher apaixonada que acreditava que seu sacrifício seria recompensado. E então havia a preciosa cunhada, Patrícia, uma mãe solteira, preguiçosa e festeira, que usou o nome da minha empresa para contrair dívidas com agiotas, comprar artigos de luxo e virar noites embaladas, deixando seu filho pequeno em casa para eu cuidar. Empurrei levemente a porta do quarto. Léo estava sentado no colchão, o rosto manchado de lágrimas e ranho, agarrando um ursinho de pelúcia surrado. Ao me ver, ele parou de chorar por um instante. Seus grandes olhos redondos me encararam com hesitação. Ele sabia que eu não era sua mãe e era inteligente o suficiente para sentir a atmosfera sufocante da casa. Tia Helena, o garotinho murmurou, a voz trêmula de medo. Meu coração, embora congelado pelo ódio, amoleceu por um segundo. Aproximei-me, sentei-me na beira da cama e usei um lenço de papel para limpar as lágrimas de seu rostinho. Esta criança não tinha culpa. Era apenas uma vítima lamentável de uma mãe irresponsável e de uma família podre. Meu ódio era direcionado aos adultos. Jamais deveria ser descontado em uma criança inocente. A mamãe Pati foi passear. Fique com a tia Helena, ok? Se o Léo for um bom menino, a tia vai fazer uma canja de galinha para você. Quer? Forcei minha voz a ser o mais suave possível, acariciando seus cabelos finos. Léo piscou. Sua barriguinha roncou baixinho de fome. Ele assentiu obedientemente e passou os bracinhos ao redor do meu pescoço. O abraço de uma criança de 3 anos era puro e estranhamente quente, um contraste total com a frieza de seus parentes de sangue. Levei Léo para a cozinha. Esta cozinha moderna e bem equipada, que valia uma fortuna, nunca havia realmente proporcionado o calor de um verdadeiro lar. Coloquei-o na cadeirinha de alimentação, abri a geladeira e peguei um pouco de frango e arroz. Enquanto cortava a carne e refogava o arroz, o som rítmico da faca na tábua ecoava. Eu cozinhava para a criança com o cuidado de uma mulher, mas em minha mente as engrenagens da máquina de vingança já começavam a se mover, encaixando-se de forma perfeita e impiedosa. Eu posso ser humana como uma criança, mas com aqueles adultos desgraçados serei o diabo. A canja ficou pronta, cheirando a salsa e cebolinha. Coloquei em uma tigela, soprei pacientemente para esfriar e dei cada colherada a Léo. Vendo-o comer com tanto gosto, meus olhos escureceram. Coma bem, meu querido, porque em breve sua mãe e sua avó não terão cabeça para cuidar de você. Depois de alimentar Léo, liguei a TV em seu canal de desenhos favorito e o deixei na sala de estar. O ambiente foi preenchido apenas pela música animada dos personagens. Voltei para a cozinha e preparei um café expresso, puro e sem açúcar. O sabor amargo desceu pela minha garganta, despertando cada célula nervosa entorpecida pela doença. Estranhamente, a febre da manhã parecia ter evaporado. Em mim, agora,
Restava apenas uma lucidez assustadora, fria e implacável. Amor. Esse sentimento luxuoso apodreceu e morreu dentro de mim no momento em que peguei aquele bilhete. Por mais de 5 anos da minha juventude vibrante, eu sustentei e coloquei aquela família inteira em um pedestal. E o que recebi em troca? Exploração descarada, traição sem limites. Eu costumava ter medo do fracasso do casamento. Tinha medo do que as pessoas diriam. Medo de que rissem de mim. A CEO Helena, tão brilhante nos negócios, mas um fracasso na cama. Mas hoje, essa falsa vaidade não me importa mais. Quando uma pessoa é encurralada, quando até a última gota de seu sangue é drenada, ela não sente mais medo. Coloquei a xícara de café na mesa de vidro, abri meu notebook e meus dedos estalaram no teclado. A tela se iluminou, exibindo a interface do meu software de gestão financeira, pessoal e empresarial. Arrastei o cursor, verificando o extrato. 8 da manhã. Uma transação de R, 7.000 no cartão adicional, em uma loja de grife no aeroporto de Guarulhos. 11 da manhã, uma transação de R, 2.000 em um restaurante de frutos do mar no Guarujá. Um sorriso de desprezo se formou em meus lábios. Se divertindo e gastando com o suor do meu trabalho, não é? Vamos ver por quanto tempo essa festa dura. Peguei meu celular e disquei o número direto de André, o gerente da agência bancária, onde eu centralizava todo o fluxo de caixa da minha empresa e minhas finanças pessoais. Alô, Helena? Que surpresa, presidente, me ligando quase na hora do almoço. Aconteceu alguma coisa? A voz de André soou do outro lado da linha, carregada com o respeito habitual que ele dedicava a uma cliente VIP, cujo volume de depósitos estava no topo da agência. Recostei-me na cadeira. Meu tom era glacial, desprovido de qualquer emoção. André, desculpe o incômodo, mas preciso que você notifique o departamento de cartões imediatamente e bloqueie, com urgência, todo o sistema de cartões de crédito em meu nome. Isso inclui um cartão Black Signature e 2 cartões Business. Bloquear agora mesmo, sem 1 segundo de atraso. André ficou em silêncio por alguns segundos, provavelmente chocado com meu tom decisivo. Bloqueio de emergência? Você perdeu os cartões ou teve seus dados vazados? Vou avisar o setor de cartões agora mesmo? Mas você quer que a gente investigue as transações desta manhã? Não precisa investigar. Eu estou bloqueando por decisão própria. E André, tomei mais um gole do café preto com os olhos ainda fixos nos números que dançavam na tela. Bloqueei também as 2 contas de pagamento adicionais que abri para meus familiares. Corte tudo. Qualquer transação a partir deste minuto, o banco deve apenas informar que o cartão foi bloqueado, sem dar detalhes do motivo ao portador. Entendido. Em 2 minutos, todo o sistema estará bloqueado. Se precisar de mais alguma coisa, me ligue diretamente. André era um profissional que trabalhava comigo há anos. Ele era inteligente o suficiente para não fazer mais perguntas. Obrigada. Desliguei. Um clique seco ecoou quando joguei o celular sobre a mesa de madeira. A primeira rede havia sido lançada. Fechei os olhos imaginando a cena no Guarujá naquele momento. Minha sogra provavelmente estava saboreando uma sopa de frutos do mar caríssima. Meu marido devia estar se gabando, sentindo-se um rei. Eles estavam acostumados a estender a mão e receber dinheiro, acostumados a passar o cartão e ter alguém nas costas trabalhando para pagar a conta. Eles não sabiam que a única fonte de vida que alimentava sua arrogância acabara de ser cortada com um clique. Levantei-me, espreguicei-me com satisfação. Uma sensação de liberdade e poder percorreu minhas veias. Eu não era mais a nora submissa e resignada. A partir daquele momento eu era a dona do jogo, e o jogo estava apenas começando. Para saber o que aquele bando de parasitas estava fazendo, eu não precisava ir muito longe. Peguei o iPad na mesinha de centro e abri o aplicativo do Facebook. Como esperado, no topo do meu feed estavam as fotos e as transmissões ao vivo da conta de Patrícia. Minha cunhada insuportável vivia de likes e visualizações falsas. Onde quer que fosse, precisava exibir para o mundo que tinha dinheiro, embora não tivesse um centavo ganho por conta própria. Na tela do meu iPad, a víbora estava ao vivo, exibindo sua boca pintada de um vermelho berrante. Atrás dela, a vista de um dos restaurantes de frutos do mar mais caros e luxuosos do Guarujá, onde uma refeição simples custaria o salário de meses de um trabalhador comum. Oi, gente! Hoje a família da Paty veio dar uma relaxada aqui no Guarujá, mudar os ares. Só um almocinho leve com lagosta, camarão pistola e umas vieiras. A gente tava muito cansada, precisando curtir, né, amores? A voz de Patrícia era enjoativa e melosa.
Ela deliberadamente passeou a câmera pela mesa gigantesca, cheia de iguarias. A fumaça da panela de moqueca subia, misturando-se com o vermelho vivo de algumas lagostas enormes. A câmera virou-se para minha sogra. Dona Teresa estava sentada no centro da mesa, com um colar de ouro grosso como um dedo no pescoço, segurando um alicate de quebrar mariscos. Ela quebrava com entusiasmo a garra de um caranguejo gigante, mastigando com a boca cheia, a gordura brilhando nos cantos dos lábios. Mãe, tá gostoso, mãe? Patrícia aproximou a câmera do rosto de Dona Teresa. Ela ergueu a cabeça, sorriu com presunção, a voz estridente ecoando pelo restaurante. Gostoso. Ah, minha filha, se tem dinheiro, por que não comer até se fartar? Tem que viajar assim, com tudo do bom e do melhor. Ficar enfiada em casa como aquela tartaruga encolhida, mesmo que fizesse uma montanha de ouro, ia morrer de tédio e amargura, filha. Falou tudo, mãe. A voz de Marcelo soou de fora do enquadramento. A câmera se moveu. Meu marido estava com as pernas cruzadas, segurando um charuto cubano que um parceiro de negócios me deu de presente no Natal passado. O rosto dele estava empinado até o teto. Ele usava uma camisa de grife impecável, a mesma cuja nota fiscal eu vi no extrato do cartão adicional esta manhã. Dinheiro foi feito para gastar. Mulher, por mais competente que seja, tem que saber servir a família do marido. Deixa ela lá em casa, cuidando da criança e limpando a casa. O dinheiro que ela ganha, a empresa que ela abriu, no final, tudo vai ser nosso. A gente tem mais é que aproveitar primeiro. O Marcelo tem toda a razão. A Helena, coitada, sabe ganhar dinheiro, mas é tão cafona. Mesmo que viajasse, será que saberia o que comer ou vestir? Deixa pra lá enquanto ela tá ocupada, sendo nossa empregada. A gente gasta o dinheiro dela para ajudar a economia a girar, né? Hihihi! Patrícia deu uma risadinha forçada, jogando para trás o cabelo com cachos artificiais, posando para a câmera. As palavras cruéis, as frases descaradas daquelas 3 pessoas ecoavam claramente na minha sala de estar silenciosa. Cada palavra era como uma agulha envenenada perfurando meus ouvidos. Eles comiam e bebiam com o dinheiro que eu ganhei com suor e lágrimas e ainda usavam a humilhação contra mim como entretenimento para seus seguidores nas redes sociais. Sentei-me de pernas cruzadas no sofá, segurando a xícara de café já fria, assistindo a transmissão ao vivo com calma. Se fosse a Helena de um dia atrás, provavelmente estaria chorando de raiva e mágoa. Mas a Helena de hoje sentia apenas um desprezo absoluto. Olhei para o rosto arrogante de Marcelo, para a boca afiada da minha sogra e para o sorriso falso da minha cunhada, e uma estranha satisfação surgiu dentro de mim. Riam alto, comam até não poder mais, bebam até cair, porque esta será a última festa, o último jogo que vocês jogarão com o meu dinheiro. Este teatro de luxo falso está prestes a ter suas cortinas fechadas. Com o dedo deslizei suavemente na tela, deixando um emoji de haha bem no meio da live de Patrícia, e depois tranquilamente desliguei a tela. O silêncio voltou, mas a tempestade que estava prestes a atingir aquele restaurante à beira-mar seria mais violenta do que nunca. A tarde passou em um silêncio pesado. Eu tinha acabado de lavar a louça quando Léo, na sala, começou a choramingar. Ele estava com a cabeça enterrada em uma almofada, o rosto vermelho. Corri até ele e coloquei as costas da minha mão em sua testa. Estava queimando. Ele pegou a minha virose. A pobre criança. Sua mãe estava ocupada descascando lagostas e fazendo lives, enquanto ele gemia em casa. Rapidamente, peguei uma toalha morna para colocar em sua testa e fui procurar um antitérmico. A farmácia de casa estava sem o xarope infantil. Lembrei-me vagamente de que Patrícia havia comprado um estoque de remédios e jogado em seu quarto. Acalmei o menino e subi para o 2º andar, abrindo a porta do quarto onde ela e o filho estavam. Assim que entrei, tive que franzir o nariz e cobri-lo. O quarto estava impregnado com um cheiro forte e enjoativo de perfume barato, misturado com o odor de mofo de uma pilha de roupas de grife usadas e não lavadas, jogadas sobre a cama e no chão, maquiagem espalhada por toda a penteadeira. Tentei suprimir minha repulsa e me aproximei da pequena cômoda ao lado da cama para procurar o remédio. A gaveta de cima estava cheia de notas fiscais, embalagens de doces e outras bugigangas. Nenhum remédio. Puxei a 2ª gaveta. Havia um pequeno cadeado nela, mas não estava trancado, apenas enganchado. A curiosidade, somada ao meu instinto de empresária, falou mais alto. Puxei a gaveta com cuidado.
Dentro não havia antitérmico, apenas uma pequena caixa de metal e uma pasta de documentos grossa. As folhas amareladas estavam dentro de um plástico transparente. Peguei a pasta. Na capa, um título em negrito saltou aos meus olhos. Contrato de empréstimo pessoal. Meu coração falhou uma batida. Abri rapidamente as páginas. Fiquei tonta ao ver os números R 500 mil, R 800 mil, R 1 milhão. Todos eram empréstimos com juros exorbitantes, juros de agiota, mas o que fez meu sangue gelar, o que me deixou paralisada como se um raio tivesse me atingido, foi a seção do mutuário. O credor era um grupo de criminosos de alguma área perigosa, e o nome do mutuário: Helena de Almeida. Meu número de CPF, meu endereço e no canto inferior direito uma assinatura falsificada do meu nome, copiada com perfeição, ao lado de uma marca de polegar em tinta vermelha. Minhas mãos tremiam. Patrícia, a desgraçada da minha cunhada, tinha ousado usar minhas informações pessoais, usando meu nome como empresária, para contrair empréstimos gigantescos e financiar seu estilo de vida de excessos. E o mais aterrorizante era que essa assinatura não poderia ter sido falsificada apenas por ela. Como ela saberia o padrão da minha assinatura em contrato? Virei freneticamente os papéis restantes. Outro documento caiu. Desta vez, não era de Patrícia. Contrato de alienação fiduciária de ativos empresariais. A pessoa que oferecia o bem como garantia, Marcelo Oliveira. O conteúdo: alienação de 15% das cotas da Almeida Co., a empresa da qual sou diretora e proprietária de 100% do capital, para uma financeira como garantia do pagamento da dívida de Patrícia de Oliveira. E, no final, outra assinatura falsificada em meu nome com o carimbo vermelho da minha empresa. O carimbo que eu sempre guardava trancado no cofre do meu escritório. O cofre cuja senha apenas eu e Marcelo sabíamos. A caixa de Pandora havia sido aberta, revelando a verdade mais nojenta e cruel. Eles não estavam apenas drenando meu dinheiro. Eles não estavam apenas me ridicularizando. Eles estavam conspirando pelas minhas costas para liquidar meus bens, para me transformar na devedora de bilhões de reais por causa da podridão de sua família. Meu marido, o homem que dividia a cama comigo todas as noites, era o ladrão que roubou a senha do cofre, cúmplice da irmã em uma fraude, para roubar o patrimônio da própria esposa. Fiquei no meio daquele quarto fedorento, segurando a pasta de documentos com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. A sensação de dor e traição deu lugar a uma fúria avassaladora, queimando como o fogo do inferno em meu peito. A lei. Sim, eu tinha que usar a lei. O jogo de família acabou. Agora era a hora de arrastar esses ratos para a luz e jogar luz em uma jaula. Eles não sabiam que ao mexer com o orgulho de uma mulher de negócios, o preço a pagar seria a própria vida. Enquanto isso, no restaurante mais caro do Guarujá, com a arrogância falsa de Marcelo e a ostentação de Dona Teresa e sua filha, a peça teatral de luxo dos parasitas chegava ao seu clímax. E o preço de uma refeição na Babesca começou a queimar com um bip seco. O relógio marcava quase 14. A mesa estava um caos de cascas de lagosta, tampas de panelas engorduradas e várias garrafas de vinho francês de primeira linha, agora vazias. Marcelo se espreguiçou, recostando-se na cadeira de couro e esfregou a barriga estufada. Ele arrotou alto, com um ar de imensa satisfação. Ele olhou para a mesa ao lado, onde algumas jovens estavam sentadas, e pigarreou de propósito, balançando a chave falsa de um carro de luxo que ele comprou na internet para se exibir. Garçom, a conta, por favor. Marcelo acenou, a voz alta para que todos ao redor soubessem que ele era um magnata, que não precisava olhar o preço. O jovem garçom se apressou, segurando uma pasta de couro preta com uma conta comprida. Pois não, senhor. O total de vocês é R$ 8.560,00. O restaurante já deu um desconto nas bebidas e sobremesas. Ao ouvir o valor, Dona Teresa vacilou. O sorriso em seu rosto murchou pela metade. 85 mil por um almoço? Era mais do que sua aposentadoria de um ano inteiro. Patrícia ainda estava grudada no celular, ocupada respondendo aos comentários de admiração de seus amigos virtuais. Mas Marcelo, com um aceno de mão, não demonstrou nenhuma reação. Para ele, R$ 8.000 ou R$ 80.000 não faziam diferença. Afinal, o dinheiro não saía do bolso dele. Passe o cartão. Traga a maquininha sem fio aqui, na mesa, que é mais prático. Marcelo ordenou com um ar de superioridade.
tirando da carteira que eu lhe dei de aniversário no ano passado o reluzente cartão de crédito Business Class. Ele segurou o cartão entre 2 dedos e o empurrou em direção ao garçom com orgulho. O garçom, ágil, inseriu o cartão na maquininha, digitou o valor. A máquina fez um barulho, a tela piscou em vermelho e a mensagem transação recusada. Cartão bloqueado apareceu em letras garrafais. O garçom franziu a testa, olhou para Marcelo e deu um sorriso sem graça. Senhor, a máquina está indicando um erro. O sistema diz que seu cartão está bloqueado. O senhor tem outro cartão. Ou será que a rede está com problemas? Problema? Que problema? Meu cartão é VIP, com limite de 100 mil. Como pode dar erro com uma conta de 8 mil? Passe de novo. Que tipo de serviço é esse, com máquinas que não prestam? Marcelo franziu a testa, resmungando, começando a se sentir constrangido, enquanto as pessoas na mesa, ao lado, se viravam para olhar. O garçom tentou uma segunda vez, depois uma terceira. Bip, bip. A mesma mensagem implacável de cartão bloqueado. A atmosfera arrogante na mesa começou a se dissipar, dando lugar a um constrangimento sufocante. Dona Teresa parou de palitar os dentes, endireitou-se e olhou para o filho. Patrícia finalmente largou o celular, com o rosto perplexo. Marcelo começou a suar frio. Ele rapidamente enfiou a mão na carteira e tirou o segundo cartão, o Black, o cartão principal em meu nome que ele havia roubado. Aqui. Passe este. O outro deve estar bloqueado porque não uso há muito tempo. Este não precisa de senha, Marcelo gritou, tentando salvar o que restava de sua dignidade em frangalhos. Mas o resultado foi o mesmo. Todos os 3 cartões que ele apresentou, incluindo os 2 adicionais e o principal, foram impiedosamente recusados pela maquininha. O constrangimento se transformou em pânico. O rosto de Marcelo passou de vermelho para pálido. Ele gaguejou, remexendo desesperadamente a carteira vazia, procurando por algumas notas, mas não havia um único real de valor. Percebendo a atitude suspeita e o embaraço do cliente, o dono do restaurante, um homem de meia idade com tatuagens nos braços, um típico morador local, saiu de trás do caixa com uma expressão sombria. Naquele ponto turístico, ele estava mais do que acostumado com clientes que tentavam dar o calote. E aí, campeão? Minha máquina passou centenas de milhares de reais de outros clientes hoje. Chega na sua vez e os 3 cartões dão erro? Resumindo, você tem dinheiro para pagar ou tá querendo comer de graça? A voz do dono do restaurante era um rosnado. Ele bateu com a mão na beira da mesa. Os pratos tremeram. Vários garçons corpulentos se aproximaram lentamente, cercando a mesa da família. Dona Teresa pulou de susto, tremendo, agarrando o braço de Marcelo. Meu senhor, pelo amor de Deus, nós somos turistas, num restaurante chique como este. Claro que temos dinheiro. Deve ser um erro do banco. Marcelo, meu filho, liga para Helena agora. Rápido, manda ela fazer um pix. Patrícia, com o rosto sem uma gota de sangue, encolheu-se na cadeira sem ousar respirar. Marcelo, trêmulo, pegou o celular. Suas mãos desajeitadas discaram meu número. A humilhação estava estampada em cada músculo de seu rosto crispado. A fachada de magnata se desfez, revelando a imagem patética de um parasita encurralado em plena luz do dia. Eu estava sentada de pernas cruzadas em uma cadeira de vime na varanda, servindo lentamente água quente, em um bule de barro. O aroma do chá de jasmim se espalhou pelo ar, dissipando o cheiro de remédio. Léo já não tinha febre depois de tomar o medicamento e dormia profundamente no sofá da sala. O espaço estava silencioso, uma calma estranha. A calmaria antes da tempestade. O celular na mesa de vidro vibrou violentamente. Na tela piscavam as palavras: meu amor. O nome ridículo que Marcelo mesmo salvou no meu celular há 3 anos para provar seu amor. Olhar para aquelas palavras agora me dava náuseas. O toque era insistente, desesperado como de um animal encurralado. Não atendi de imediato. Tomei um gole de chá quente, sentindo o amargor na ponta da língua que depois se tornava doce na garganta. Esperei a primeira chamada morrer e na segunda deslizei o dedo para atender, ativando o viva voz. O que você pensa que está fazendo, Helena? Você enlouqueceu? Por que os cartões estão bloqueados? Desbloqueie agora. Você quer nos matar? A voz de Marcelo explodiu do outro lado, uma mistura de raiva, pânico e uma humilhação contida. Ao fundo, eu podia ouvir o barulho de uma multidão, o tilintar de pratos e a voz de um homem desconhecido xingando. Coloquei a xícara na mesa, minha voz plana, sem uma única onda de emoção. O cartão é meu, o dinheiro é meu. Eu bloqueei. Algum problema? Como você fala assim? Foi você que ligou pro banco?
Desbloqueie agora, faça um Pix de R$ 8.600 para a conta deste restaurante agora. Eles estão fazendo um escândalo aqui. Minha mãe está passando mal, a pressão dela subiu. Marcelo gaguejou, gritando. Ele tentava me dar ordens, como sempre fazia com sua arrogância patriarcal. Ele ainda achava que eu era a mesma Helena idiota que com alguns gritos correria para abrir a carteira. Do telefone, a voz estridente de Dona Teresa tomou o lugar da do filho, aguda como unhas arranhando o vidro. Sua nora é desgraçada. Você está se rebelando? Quer que sua sogra morra de vergonha nesta cidade? Vai transferir o dinheiro ou não? Quando eu voltar, vou arranhar essa sua cara toda, vou te expulsar de casa. A voz chorosa de Patrícia se intrometeu. Helena, nos ajude. Eles querem bater no Marcelo. Transfere o dinheiro, por favor. Eu comecei a rir. Uma gargalhada alta, genuína e selvagem. Minha risada ecoou pelo viva voz, fria como punhais, cravando-se diretamente na falsa autoestima daquelas pessoas do outro lado. Eles ficaram em silêncio. Os xingamentos de Dona Teresa pararam. Eles provavelmente não esperavam que a pessoa que sempre abaixava a cabeça ousasse rir de sua miséria. Do que você está rindo? Ficou louca? Transfira o dinheiro. Marcelo sibilou entre os dentes. Inclinei-me em direção ao telefone, pronunciando cada palavra de forma clara e decisiva. O tom era carregado da amargura de uma mulher cujo amor havia se esgotado. Escutem bem, seus parasitas. O dinheiro é meu, os cartões estão em meu nome. Vocês foram se divertir, pediram lagosta e o que mais fosse, usando meu dinheiro sem sequer me convidar, me deixando doente em casa para cuidar do filho de vocês. E agora que comeram até encher a barriga, querem que eu pague a conta? Se foram se divertir com meu dinheiro sem me chamar, agora lavem os pratos para pagar a dívida. E você, sogra, se é tão poderosa, chame seus agiotas para salvarem seu filhinho de ouro. Você, sua desgraçada. A voz de Dona Teresa engasgou. As palavras não saíam. Helena, não seja tão dura. Eu sou seu marido! Marcelo gritou, tentando um último apelo. Marido? O tipo de homem que rouba o cartão da esposa, conspira com a irmã para cometer fraude, falsifica assinaturas e hipoteca a empresa da mulher para pagar dívidas de jogo, não merece ser chamado nem de animal de estimação, quanto mais de marido. Assim que terminei de falar, a linha ficou em silêncio mortal, restando apenas a respiração ofegante e aterrorizada de Marcelo. Ele entendeu. Ele sabia que eu havia descoberto o segredo sujo guardado naquela gaveta. O pânico de não ter dinheiro para pagar a conta do restaurante não era nada comparado ao terror de ter seu crime exposto. Divirtam-se lavando a louça. Apertei o botão vermelho. A chamada terminou. Sem hesitar, bloqueei o número de Marcelo, o de Dona Teresa e o de Patrícia, cortando toda a comunicação, toda a última esperança daquele bando de sanguessugas. O celular voltou a ficar quieto sobre a mesa. Levantei a xícara de chá, bebi o último gole. O chá estava frio, mas seu sabor doce e profundo nunca me pareceu tão satisfatório. Enquanto eu desfrutava da paz em minha mansão, no Guarujá, o pesadelo da família de Dona Teresa estava apenas começando. Sem mim para proteger, Luz, sem o cartão mágico de crédito ilimitado, sua fachada de luxo se desfez como papel fino jogado em óleo fervente. Depois que desliguei e bloqueei os números, Marcelo ficou paralisado no meio do restaurante, o rosto pálido, suando em bicas. Ele tentou ligar de novo, freneticamente, mas a única resposta era a voz automática e sem alma da operadora. O dono do restaurante, o homem tatuado, perdeu a paciência. Ele fez um sinal para dois garçons corpulentos, que se aproximaram, agarraram o colarinho da camisa de grife de Marcelo e o arrastaram para o meio do salão. E aí? Conseguiu que sua esposa rica fizesse o Pix? Se não tem dinheiro, vou arrancar suas roupas, te amarrar e jogar no meio da rua para todo mundo ver sua cara. Um pé rapado querendo bancar o rico com lagosta. O dono rosnou, dando um tapa estalado no rosto de Marcelo. O tapa não foi forte, mas foi o suficiente para destruir a frágil dignidade de um homem acostumado a se exibir. Marcelo cobriu o rosto, recuando, tremendo, sem ousar dizer uma palavra. Dona Teresa, vendo seu filho querido apanhar, entrou em pânico e se jogou na frente. Meu Deus, socorro! Estão matando meu filho. Não batam nele, nós vamos pagar, nós vamos pagar. Pagar com quê? Cadê o dinheiro? O dono olhou para ela com desprezo. Dona Teresa, tremendo, tirou o pesado colar de ouro de 2,5 libras do pescoço. O colar que eu, com sacrifício, comprei pro aniversário dela no ano passado. Agora ela o oferecia com as 2 mãos ao dono do restaurante. Aqui,
É ouro puro. 2,5 libras valem mais de 10 mil reais. Ainda faltam 22 mil. E você aí? O dono apontou para Patrícia, encolhida no canto. Cadê seu celular? Patrícia começou a chorar. Ela agarrou seu estiloso iPhone 15 Pro Max. Era sua ferramenta de ostentação, seu item inseparável, que ela havia acabado de comprar em parcelas usando meu nome no mês anterior. Não, senhor, meu celular não. Eu não vivo sem meu celular, ela gritou, chorando como se estivessem prestes a matá-la. Ou você entrega, ou eu arranco essa sua bolsa de grife. Um dos garçons se aproximou. Sabendo que não podia resistir, Patrícia, rangendo os dentes e soluçando, entregou seu celular novinho em folha. Depois de avaliarem os itens e forçarem Patrícia a pagar o iCloud, eles finalmente os expulsaram. Não sem antes lançar uma série de xingamentos. As 3 pessoas que, pela manhã, entraram em um táxi com a pose de reis e rainhas, agora estavam desgrenhadas, com os rostos cinzentos arrastando-se sob o sol forte do Guarujá. Eles tiveram que voltar a pé para o resort 5 estrelas, a 2 quilômetros de distância, sem coragem de chamar um táxi, pois não tinham um único centavo no bolso. Marcelo andava de cabeça baixa, sem ousar olhar para ninguém. Patrícia chorava e se lamentava pela perda do celular. E Dona Teresa, revoltada pela perda do colar de ouro, pela humilhação e pela raiva, me amaldiçoava sem parar com as palavras mais venenosas. Mas o karma ainda não os havia abandonado. Assim que chegaram à recepção do luxuoso resort, tentando se esconder no ar-condicionado para fugir da realidade humilhante, a recepcionista, com um sorriso padrão, os deteve. Boa tarde. Desculpem, senhores, mas o quarto da sua família teve que ser temporariamente bloqueado. A transação de pré-autorização feita com o cartão de crédito esta manhã foi recusada pelo banco, pois o cartão foi bloqueado com urgência. Por favor, efetuem o pagamento em dinheiro ou com outro cartão para que possamos liberar o acesso ao quarto. A voz doce da recepcionista soou como um trovão para eles. Marcelo caiu de joelhos na bancada de mármore, sem dinheiro, com o celular penhorado, o ouro entregue. Como pagariam por um quarto cuja diária custava mais de 1.000 reais naquele paraíso? Não houve milagre. Os seguranças do resort exigiram firmemente que a família pegasse suas bagagens e deixasse o local. Eles foram literalmente jogados na rua, com suas malas cheias de roupas de grife, expulsos como fraudadores. O preço da falsa vaidade, da exploração descarada, eles estavam apenas começando a saborear. Eram 23. A mansão estava imersa em silêncio, apenas o som dos insetos no jardim. Léo dormia profundamente depois da mamadeira da noite. Preparei um novo bule de café, abri as janelas da sala para deixar o vento da noite entrar e sentei-me em silêncio no sofá de couro italiano, esperando. Um carro preto parou discretamente em frente ao portão. Um homem de camisa branca, carregando uma pasta de couro, desceu. Era André, meu advogado, consultor jurídico da minha empresa e um antigo colega de faculdade. Ao receber meu telefonema de emergência às 22h, André não fez muitas perguntas. Apenas me disse para preparar todos os documentos, que ele viria imediatamente. Abri a porta para André. Ele entrou, olhando para mim com uma mistura de preocupação e admiração. André sabia melhor do que ninguém o quão duro eu trabalhei para erguer aquela empresa, e também sabia o quão podre era a fachada de família, que eu sempre tentei manter. Helena, você está bem? André colocou a pasta na mesa de carvalho e sentou-se na cadeira oposta. Muito bem. Nunca estive tão lúcida. Empurrei uma xícara de café quente em sua direção e entreguei a ele a pilha de documentos que encontrei no quarto de Patrícia. Dê uma olhada. Isso foi o que eu acidentalmente desenterrei do lixo da minha querida cunhada. André tomou um pequeno gole de café, colocou seus óculos de armação de metal e começou a examinar os papéis sob a luz amarelada do lustre de cristal. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o farfalhar do papel enquanto ele virava as páginas. À medida que lia, as sobrancelhas do experiente advogado se franziam cada vez mais. Sua expressão mudou de concentrada para surpresa e finalmente para uma raiva evidente. Meu Deus, Helena, isso não é brincadeira. Você sabe quantos anos de prisão valem esses papéis? André ergueu os olhos, a voz grave. É por isso que te chamei no meio da noite. Quero saber exatamente por quanto tempo essa rede legal pode segurá-los. Recostei-me na cadeira, as mãos entrelaçadas, o olhar frio como gelo. André espalhou os contratos sobre a mesa, batendo com o dedo nas assinaturas falsificadas e nos carimbos.
Primeiro, sobre o empréstimo com agiotas de Patrícia. Ela usou sua identidade, falsificou sua assinatura para pegar mais de 2 milhões de reais. Isso é crime de falsidade ideológica, somado ao crime de estelionato, conforme o artigo 171 do Código Penal. O valor da fraude, acima de R$ 500.000,00, enquadra-se na pena máxima. A sentença para Patrícia não será inferior a 7 ou 10 anos de prisão. Ele fez uma pausa, observando minha reação. Vendo que eu permanecia imóvel, André apontou para o segundo contrato. Segundo, e mais grave, o contrato de alienação de 15% das cotas da empresa. Marcelo, sendo uma pessoa de dentro, sabia do cofre, roubou o carimbo da pessoa jurídica da sua empresa e falsificou sua assinatura para garantir a dívida da irmã. Ele é cúmplice, com participação ativa, violando gravemente a lei das sociedades e o Código Penal. Marcelo também enfrentará uma pena semelhante por estelionato e apropriação indébita. Eles podem alegar que se trata de uma disputa de bens de casal? Perguntei, com a voz firme, já analisando cada brecha legal. De forma alguma, André balançou a cabeça com convicção. A empresa é um bem adquirido antes do casamento, assim como esta casa. Marcelo não tem nome no contrato social, não possui uma única cota legal. O ato de usar o carimbo e falsificar a assinatura é um crime claro. Não há elemento civil ou de direito de família aqui. As provas são irrefutáveis. Se você apresentar esta pasta à polícia, em 48 horas será expedido um mandado de prisão preventiva. Assenti, um leve sorriso surgindo nos lábios. Excelente. Prepare uma notícia-crime para mim. Quero que o processo seja impecável, sem chance de negação. E mais uma coisa. Abri a gaveta da mesinha de centro e tirei uma folha de papel A4 que eu havia preparado mais cedo. Revise esse pedido de divórcio para mim. Requeiro divórcio unilateral, sem partilha de bens comuns, sem filhos em comum, sem disputa. Farei com que ele assine no dia de sua ruína. André pegou o pedido de divórcio, olhando para mim com uma expressão complexa. Helena, você é mais forte do que eu imaginava. Tive medo que, por causa da honra da família, você fosse fraquejar e perdoá-los. Minha tolerância morreu junto com aquelas notas promissórias. Apontei para a pilha de documentos. Para remover um tumor é preciso sentir a dor uma vez. É melhor do que deixá-lo metastatizar e corroer até os ossos. O tabuleiro legal estava montado. Agora, eu só precisava esperar que os ratos patéticos voltassem para receber sua sentença. Naquela noite, dois extremos opostos se desenrolaram, separados por centenas de quilômetros, mas ligados pelo fio do cargo. Em algum canto do Guarujá, após serem expulsos do resort 5 estrelas, a família de Dona Teresa arrastava suas bagagens, caminhando cabisbaixa pela orla ventosa na escuridão da noite. Sem dinheiro, não podiam pegar um táxi, nem mesmo pagar por um hotel barato. Finalmente, com as pernas exaustas, eles acabaram numa pensão decadente e úmida, escondida em um beco fedendo a lixo e maresia. O quarto era apertado, com apenas 2 camas de solteiro rangentes, o cheiro de colchão mofado misturado com o odor de um banheiro que nunca era limpo adequadamente. Baratas corriam pelas paredes. Assim que entrou, Dona Teresa desabou na cama. Acostumada a dormir em um colchão de látex natural em minha mansão, seu corpo envelhecido não suportava tamanha decadência. O vento frio do mar soprava pela fresta de uma janela de vidro solta. Dona Teresa ficou pálida, começou a tremer e a vomitar. Ela havia pegado um resfriado forte. Meu Deus, eu vou morrer. Minha cabeça parece que vai explodir. Marcelo, meu filho, vá comprar um remédio para sua mãe. Eu vou morrer. Dona Teresa gemia, segurando a cabeça. Com que dinheiro? Você acha que eu tenho R$ 1 no bolso? Marcelo gritou, irritado, passando as mãos pelo cabelo. Ele estava louco de humilhação e desespero. Patrícia, encolhida em um canto, ouviu o irmão gritar e também explodiu. A culpa é sua! Sua arrogância! Não conseguiu nem passar um cartão. Pra que serve? Ainda perdi meu celular novo por sua causa. Você é um inútil. Cala a boca! A culpa é sua, com suas dívidas de agiota. Foi por sua causa que eu tive que roubar o carimbo da empresa e a Helena descobriu e bloqueou tudo. Se eu for preso, levo você junto, sua vagabunda. Marcelo gritou, avançando para bater em Patrícia. Bate! Bate! Sem a Helena, você não passa de um Zé Ninguém. Um encostado que vive às custas da mulher.
Patrícia gritou de volta, desafiadora. A briga, os xingamentos, os gemidos de Dona Teresa culpando a todos criaram um caos nojento naquele espaço apertado e fedorento. Eles começaram a se atacar, a se morder, o egoísmo vindo à tona quando encurralados. Enquanto isso, na minha mansão em São Paulo, em meio à calma da noite, eu enfrentava outro pesadelo. Léo, de repente, teve febre alta de novo. Desta vez, a temperatura chegou a 39,5 graus. Ele começou a ter pequenas convulsões, o rosto vermelho, a respiração ofegante e quente. Entrei em pânico, joguei toda a papelada legal de lado e corri para colocar um pano em sua boca para que ele não mordesse a língua. Meu coração se apertou. Meu ódio pela família do meu marido podia ser profundo como o oceano, mas a vida de uma criança inocente de 3 anos era um limite moral que eu jamais cruzaria. Peguei Léo nos braços, enrolei-o num cobertor fino e corri para a garagem. Dirigi em alta velocidade pelas ruas silenciosas de São Paulo até a emergência do Hospital Albert Einstein. Passei a noite em claro. Sentei-me na beira da cama do hospital, segurando a mãozinha de Léo, cheia de agulhas de soro. Ele gemia, delirando, às vezes chamando por sua mãe. Cada vez que isso acontecia, eu acariciava sua testa, enxugando suor. A tia Helena tá aqui. Fique calmo. A tia tá aqui. Olhando para aquele rosto infantil e abatido, senti uma dor profunda. A mãe biológica dele provavelmente estava ocupada amaldiçoando o irmão e chorando pelo celular caro, deixando seu próprio filho sofrendo em um hospital com uma mulher que não era de seu sangue. A consciência daquelas pessoas havia sido devorada por cães há muito tempo. Na manhã do 3º dia, o sol nasceu através da janela do quarto de hospital. A febre de Léo havia cedido, sua respiração estava regular e seu rosto rosado. Soltei um suspiro de alívio, levantei-me e me espreguicei após uma noite mal dormida. Eu não podia abandoná-lo, mas também não podia ficar presa ali. Desci até o serviço de atendimento do hospital e contratei uma enfermeira particular para cuidar de Léo 24 horas por dia. Depois de dar todas as instruções, peguei minha bolsa, fui para o estacionamento, liguei minha Mercedes e dirigi de volta para casa. A criança estava segura. Agora era hora de voltar e terminar de limpar o lixo deixado pelos adultos. Às 8 da manhã, um caminhão de uma empresa de limpeza profissional parou em frente à minha mansão. O chefe da equipe, um homem de meia idade, liderava 6 funcionários uniformizados. Abri a porta, cruzei os braços no meio da sala de estar e apontei para a escada que levava ao 2º andar. Limpeza completa. Juntem todas as roupas, pertences pessoais, bolsas, sapatos, tudo das 3 pessoas que ocupavam aqueles 3 quartos. Embalem tudo em caixas de papelão, sem precisar organizar, mas não deixem absolutamente nada que pertença a eles nesta casa. Os móveis, a TV, a geladeira são meus. Deixem como está. Apenas limpem o lixo que eles trouxeram e as coisas que eu comprei para eles. Rápido e eficiente. Em 3 horas quero tudo pronto. Ordenei friamente. Os funcionários assentiram e se espalharam pelos cômodos, trabalhando rapidamente. O som da fita adesiva sendo rasgada ecoou, rasgando a atmosfera sufocante que pairava sobre a casa há anos. Andei pelo corredor, observando os funcionários jogarem as roupas bregas da minha sogra, os vestidos vulgares e baratos de Patrícia e a pilha de roupas de grife que eu comprei para cobrir a falta de classe de Marcelo em caixas de papelão marrom. Vendo aquelas coisas antes tão valorizadas sendo jogadas sem cerimônia, senti uma ironia cômica. A fachada de luxo deles era no final tão barata quanto aquelas caixas. Mas não parei por aí. Liguei para um chaveiro. 20 minutos depois ele chegou. Pedi para ele desativar todo o sistema de fechadura inteligente, apagar todas as impressões digitais, de Marcelo, de Dona Teresa, de Patrícia, e mudar todas as senhas de acesso. O som eletrônico da reconfiguração soou como uma música de libertação. A partir daquele momento, nenhum parasita poderia mais entrar livremente por aquela porta. Para garantir que a armadilha estivesse bem fechada, liguei para uma empresa de segurança particular. Perto do meio-dia, 2 homens altos e fortes, com mais de 1,80, vestidos de terno preto, óculos escuros e com rádios de comunicação, estavam no meu portão. A missão de vocês é vigiar este portão a partir de hoje à tarde. Se 3 pessoas, uma idosa, um homem e uma moça, com aparência de poucos amigos, aparecerem aqui fazendo escândalo, não os deixem entrar. Deixem que fiquem do lado de fora. Se tentarem vandalizar, podem imobilizá-los conforme o procedimento.
pagarei o dobro pela missão. Entreguei a eles 2 maços de notas novas. Os seguranças assentiram e se posicionaram em cada lado do portão, como 2 estátuas. Com tudo resolvido, voltei para dentro. O cheiro de mofo do quarto de Patrícia e o odor de cigarro barato de Marcelo haviam sido eliminados pela equipe de limpeza, substituídos por um aroma de capim-limão. Respirei fundo, sentindo o ar puro da liberdade. Entrei no banheiro, tomei um banho quente, lavando todo o cansaço e a doença dos últimos dias. Saí e me olhei no espelho. Prendi o cabelo em um coque alto, apliquei uma base perfeita, pintei os lábios com meu batom vermelho mais poderoso e vesti um vestido de seda preto que abraçava meu corpo. A rainha havia limpado seu reino. Agora era só sentar, tomar um chá e esperar que os traidores se arrastassem de volta para receberem sua sentença. Enquanto eu relaxava ouvindo o jazz suave em minha sala de estar impecável, em outro lugar, a jornada de volta a São Paulo da família de Dona Teresa era um trem desgovernado direto para o inferno. Na manhã do 3º dia no Guarujá, após uma noite miserável na pensão, os 3 foram expulsos pelo dono por não terem dinheiro para pagar a diária. O colar de Dona Teresa e o iPhone de Patrícia já haviam sido entregues como pagamento no restaurante de frutos do mar no dia anterior. Sem um único real, eles tiveram que se humilhar na rodoviária, implorando para que uma empresa de ônibus clandestina os levasse de volta. Patrícia teve que entregar seu smartwatch falso para conseguir 3 passagens na pior classe. Não era um ônibus leito confortável, mas um veículo caindo aos pedaços que parava a cada esquina para pegar passageiros. Um ônibus de 29 lugares com mais de 40 pessoas amontoadas. O calor sufocante, misturado com o cheiro de suor, fumaça de cigarro e vômito, era insuportável. Dona Teresa, acostumada a entrar no carro com o ar-condicionado já ligado pela nora, foi espremida em um assento improvisado perto da porta. O ônibus freava bruscamente a todo momento e a poeira da estrada entrava direto em seu rosto. Ela estava pálida, enjoada, vomitando em um saco plástico, sujando o vestido de seda cafona que ela escolheu para a viagem. Meu Deus, eu não aguento. É tudo culpa daquela desgraçada da Helena. Quando eu chegar em casa, vou arrancar a pele daquela vagabunda. Vou fazer o Marcelo quebrar a cara dela e expulsá-la daquela casa. Dona Teresa gemia e me amaldiçoava, ainda acreditando que a mansão era de seu filho e que eu era apenas uma nora rebelde que precisava ser punida. Sentada atrás, Patrícia estava com o cabelo grudado de suor, o rosto contorcido. Sem seu celular para navegar na internet, sem música para ouvir, ela tinha que suportar o barulho ensurdecedor dos outros passageiros. Marcelo, faça alguma coisa. Vai deixar sua mãe e eu passarmos por essa humilhação? Quando chegarmos, você vai tomar todos os cartões de volta e trancar aquela mulher em casa. Se eu tiver que andar nesse lixo de ônibus de novo, eu me mato. Marcelo, o homem da falsa dignidade, estava espremido entre uma senhora gorda, carregando uma cesta de galinhas vivas e um velho que não parava de tossir. Sua camisa de grife estava amassada e suja. Ouvindo os gritos da mãe e da irmã, ele apenas rangia os dentes, os olhos vermelhos de ódio. Ele não respondia, não porque se sentisse culpado, mas porque um medo vago e gelado o consumia. Ele se lembrava da minha voz fria no telefone. Ele sabia que eu havia aberto aquela gaveta. "Cala a boca! Me deixe em paz!" Marcelo gritou para Patrícia, a voz rouca. O desespero fez sua natureza covarde e agressiva vir à tona. Ele não sabia o que o esperava quando a porta de casa se abrisse. Ele só sabia que aquele ônibus sacolejante o estava levando diretamente para a tempestade que ele mesmo ajudou a criar. O bando de parasitas estava voltando, sujo, faminto e exausto, sem saber que o ninho que planejavam reconquistar havia se transformado em uma fortaleza de aço. Às 17h, o sol forte do verão começava a se pôr, pintando o céu sobre o bairro nobre de Higienópolis com tons de vermelho. Eu estava sentada no sofá da sala, de pernas cruzadas, girando uma taça de vinho tinto, os olhos fixos no portão principal, através do novo sistema de câmeras de alta definição que eu mandei instalar. O espetáculo estava prestes a começar. Um táxi velho e barulhento parou em frente ao meu portão de ferro forjado e dourado. 3 figuras desgrenhadas saíram do carro. Pela câmera, quase rialto. Se não soubesse quem eram, pensaria que eram 3 mendigos profissionais que acabaram de chegar de alguma favela. Marcelo, com o cabelo bagunçado, a camisa aberta no peito, suja de lama. Patrícia, com o rosto pálido, a maquiagem borrada. E o pior de todos, Dona Teresa
cambaleando, amaldiçoando sem parar, mas os xingamentos dela pararam abruptamente quando levantaram a cabeça e viram o portão. Diante deles, uma cena chocante. Uma montanha de caixas de papelão baratas, seladas com fita adesiva, empilhadas junto ao muro. Em cada caixa, escrito em marcador vermelho, coisas do Marcelo, coisas da Dona Teresa, coisas da Patrícia. Dona Teresa arregalou os olhos. Ela jogou o saco plástico no chão e correu em direção às caixas. Meu Deus do céu, o que é isso? Minhas roupas, meus vestidos. Quem ousou jogar minhas coisas na rua assim? Ela gritava como um porco sendo abatido, rasgando a fita de uma das caixas. Suas roupas baratas caíram, misturadas com calcinhas velhas e sujas. Patrícia gritou, jogando a mala de lado e correndo para outra caixa. Minhas bolsas! Meus cosméticos! Helena, sua desgraçada! Você jogou minhas coisas na rua? Ela chorava, o rosto coberto de lágrimas e ranho, a imagem do desespero. Marcelo ficou paralisado por 5 segundos. A humilhação de ter sua falsa dignidade pisoteada em público fez o sangue subir à sua cabeça. Ele ficou vermelho, cerrou os punhos e correu em direção ao portão, pronto para chutar. Lô, Helena, sua vagabunda, abra essa porta. Você tem coragem de expulsar seu marido e sua sogra? Saia aqui para eu ver. Ele rugiu, a voz rouca ecoando pela rua. Mas antes que seu pé tocasse o portão, os 2 seguranças, altos como armários, saíram da guarita. Com uma expressão fria, eles bloquearam o caminho de Marcelo. Senhor, por favor, afaste-se. Esta é uma propriedade privada. É proibido invadir. Quem são vocês, seus merdas? Eu sou o dono desta casa. Abram um portão, saiam da frente ou eu acabo com vocês. Marcelo tentou empurrar um dos seguranças, mas cometeu um erro. O segurança, com uma só mão, agarrou o pulso de Marcelo, torceu com uma técnica simples e o empurrou com força. Bum! Marcelo perdeu o equilíbrio e caiu de cara no asfalto, o joelho batendo com força no chão. Ele gritou de dor, uma visão patética de humilhação. Nesse exato momento, apertei um botão. Com um clique, o sistema eletrônico destravou o portão, que deslizou para os lados. Eu saí, lenta e orgulhosa. Meus sapatos de salto alto Christian Louboutin batiam no granito, criando um som agudo e rítmico. Eu vestia um elegante vestido de seda preto, o cabelo preso em um coque alto, os lábios vermelhos em um sorriso de desprezo. Parei no topo da escada, cruzei os braços e olhei de cima para as 3 figuras se debatendo no meio do lixo que elas mesmas criaram. Meu olhar era de desprezo, como se olhasse para percevejos. Voltaram? A viagem com o meu cartão foi divertida? Seus parasitas. Minha voz soou suave, mas o dano foi como 1000 agulhas envenenadas atiradas em seus rostos. Ao me ver, tão deslumbrante e arrogante, Marcelo se levantou do chão com dificuldade, o rosto vermelho de dor e ódio. Sua autoestima de patriarca incompetente havia sido esmagada. Ele apontou um dedo trêmulo para mim, a voz sibilando. Sua? Você enlouqueceu? Contratou esses bandidos para agredir seu marido? Eu sou seu marido. Esta casa é minha. Eu tenho registro aqui. Como ousa jogar as coisas da minha mãe e da minha irmã na rua? Você não tem medo do que as pessoas vão dizer? Que você é uma nora ingrata, uma esposa descarada? Abra o portão para minha mãe entrar. Ouvindo o filho gritar, Dona Teresa ganhou um novo fôlego. Ela recorreu à sua tática mais baixa, a arma das mulheres ignorantes quando perdem a razão. O escândalo. Ela se jogou no chão, batendo as mãos e os pés, gritando histericamente. Socorro! Vizinhança! Venham ver a nora que o diabo mandou. Ela acha que tem dinheiro e pode humilhar a sogra. Contratou bandidos para espancar o marido. Ela quer me matar para ficar com o dinheiro e fugir com outro. Ó céus! A casa do meu filho e ela nos joga na rua. Socorro! Ela gritava, bagunçando o cabelo já desgrenhado, as lágrimas falsas escorrendo pelo rosto. O barulho atraiu a atenção. Portões de outras mansões se abriram. Empregadas e vizinhos curiosos espiavam, cochichando. Patrícia, vendo a cena, juntou-se ao coro, chorando. Helena, seja menos cruel. Minha mãe está doente, quase morrendo. E você é expulsa? Você é humana? Um palco barulhento e sujo foi montado em frente à minha casa. A Helena do passado teria entrado em pânico, com medo do que os vizinhos pensariam, e os teria arrastado para dentro para apagar o incêndio. Mas a Helena de hoje achou tudo ridículo. Deixei que gritassem. Fiquei parada como um iceberg.
assistindo a peça barata com um olhar de pena. Esperei até que Dona Teresa ficasse rouca e Marcelo começasse a olhar nervosamente ao redor. Então falei. Minha voz não era alta, mas cada palavra era afiada, destruindo todas as desculpas. Acabou o show? Eu sorri. Então ouçam com atenção. Desci um degrau, apontando para Marcelo. Você diz que esta casa é sua? Chame o nome dela e veja se ela responde. A escritura está em meu nome, um bem adquirido antes do casamento. Cada tijolo, cada prato de comida que vocês enfiam na boca, tudo foi pago com o meu suor. Você tem registro aqui porque eu, por pena, permiti. Seu título de diretor de mentira também foi comprado com o meu dinheiro. Você não contribuiu com um único centavo para esta casa. Com que direito você se diz o dono? Marcelo abriu a boca para responder, mas eu o cortei. Calha a boca! O direito de marido? Um homem covarde que vive às custas da mulher, que rouba o cartão de crédito dela para sustentar a família inteira em uma viagem de luxo e quando o cartão é bloqueado, é humilhado em público, um parasita como você merece ser chamado de sanguessuga, não de marido. Virei-me para Dona Teresa, ainda deitada no chão, e sorri com desdém. E a senhora mãe? Gosta de gritar para todo mundo ouvir, não é? Grite mais alto. Deixe-me contar uma coisa. Sua nora não está roubando a casa do seu filho. Pelo contrário, sua filha querida e seu filhinho de ouro estão conspirando para roubar meus bens. A senhora sabe o que sua filhinha, que a senhora mima tanto, andou fazendo nas minhas costas? Dona Teresa parou de chorar. Ela olhou para mim, confusa, e depois para a filha. O rosto de Patrícia ficou branco como papel. O barulho cessou, substituído por uma aura mortal que emanava das minhas palavras. O aquecimento havia acabado. Era a hora do golpe de misericórdia. O silêncio em frente à mansão era sufocante. Marcelo continuava ajoelhado, segurando o pedido de divórcio como se fosse uma corrente de ferro. Ele não ousava me olhar. Seu corpo tremia violentamente. Ele sabia que sua assinatura agora determinaria se ele teria alguma clemência ou se apodreceria na prisão. Dona Teresa, a mulher que minutos antes se esgoelava, agora estava muda. Sentada no chão, olhava fixamente para a fotocópia do contrato, para minha assinatura falsificada. Mesmo sem entender de leis, sua ganância fez sentir o cheiro da morte. Patrícia, encolhida ao lado da mala, sussurrava pedidos de ajuda inúteis. Eu continuava no topo da escada, meu vestido de seda esvoaçando ao vento. Que irônico. As 3 pessoas que se autoproclamavam donas da casa agora se arrastavam aos meus pés, cercadas por caixas de lixo. E então? A caneta ficou sem tinta ou sua mão ficou aleijada? Minha voz cortou o silêncio. Deixe-me refrescar sua memória. As provas originais já estão com a polícia. Se você assinar por pena, eu posso escrever um pedido de redução de pena. Se não assinar, prepare-se para vestir um uniforme listrado. Assine ou vá para a cadeia. Escolha. Marcelo ergueu o olhar, os olhos vermelhos, cheios de súplica. Helena, esposa, por favor. Me dê uma chance. Eu errei. Eu saio, devolvo a casa. Faça o que você quiser, mas não me mande para a prisão. Minha mãe está velha, quem vai cuidar dela? Cale a boca, gritei. Quando você conspirou com sua irmã para roubar o carimbo da minha empresa, você pensou em mim? Quando gastou meu dinheiro para alimentar seu ego no Guarujá, você pensou em mim? E agora usa sua mãe como escudo? Seja menos covarde. Vendo o filho encurralado, Dona Teresa se arrastou até o portão, agarrando as grades. Helena, minha filha, eu imploro, me perdoe! Eu fui cega, não soube educá-los. Pela nossa convivência, perdoe os dois. Olhei nos olhos dela e sorri com desprezo. Convivência? A senhora me via como nora ou como uma vaca leiteira? Quando eu estava doente, me chamava de velha que não servia para ter filhos. Quando eu ganhava dinheiro, dizia que era do seu filho. A senhora ensinou sua filha a fraudar e seu filho a roubar. Que moral a senhora tem para me pedir clemência? Dona Teresa ficou sem palavras, a humilhação estampada em seu rosto. Mas meu castigo não parou por aí. Olhei para Patrícia e calmamente dei o golpe final. Ah, esqueci de dar uma boa notícia para minha querida cunhada. Peguei meu celular. A dívida de 2 milhões eu me recusei a garantir. E para mostrar meu espírito de colaboração com seus amigos agiotas, há 15 minutos enviei sua localização exata para eles. Em uns 5 minutos, os homens tatuados com facões devem chegar para uma conversa. Ouvi dizer que eles são bem eficientes. Se não cortarem uma mão,
Jogam ácido. Sente e espere. As minhas palavras foram como um choque elétrico. Patrícia gritou. Não, por favor, não. Eles vão me matar. Marcelo, me ajude. Mãe, me salve. O medo dos cobradores de dívida a dominou completamente. Ela se levantou, agarrou a mãe. Mãe, vamos correr. Eles vão me matar. Dona Teresa, ao ouvir sobre facões e ácido, entrou em pânico. O instinto de sobrevivência superou o amor materno. Ela se levantou, abandonando as caixas de roupas e bolsas, e correu, desesperada. Patrícia jogou a mala e correu atrás da mãe, gritando, escondendo-se em um beco escuro. Marcelo, vendo a mãe e a irmã fugirem, entrou em pânico total. Com as mãos trêmulas, ele pegou a caneta, rabiscou sua assinatura no pedido de divórcio e o jogou por entre as grades. Depois correu atrás delas como um cão sarnento, deixando para trás uma montanha de pertences inúteis. Peguei o pedido de divórcio, com a assinatura trêmula de Marcelo, a caligrafia torta e fraca, como sua própria masculinidade. Limpei o papel, guardei-o cuidadosamente na bolsa. Fechem o portão, ordenei aos seguranças. O portão de ferro se fechou com um clique seco, trancando para sempre meu passado de humilhação. Lá fora, as sombras dos 3 parasitas desapareceram. Eles fugiam dos agiotas, sem saber que a rede da lei já os cercava. A peça de teatro na rua havia acabado. O próximo ato seria atrás das grades. Virei-me e entrei em casa. Esta noite, eu me daria o luxo de uma boa noite de sono. Os dias seguintes passaram em um ritmo alucinante, varrendo os últimos vestígios daquela família da minha vida. O pedido de divórcio foi rapidamente processado pelo tribunal, já que não havia disputa de bens ou filhos. Quanto ao caso criminal, a fuga de Patrícia durou apenas 3 dias. Ela foi capturada pela polícia em uma pensão miserável na periferia, faminta, suja e em pânico, caçada pelos agiotas. Fui convocada pela polícia como vítima para o reconhecimento e para finalizar o processo. Ao entrar na sala de interrogatório, a cena era patética. Patrícia, com roupas amassadas, o cabelo grudado no rosto pálido e as mãos algemadas. Ao seu lado, Marcelo, em liberdade provisória, mas proibido de sair da cidade, não parecia melhor. A aparência de diretor de sucesso havia sumido, substituída por olheiras profundas e uma postura encurvada de covarde. Quando o investigador perguntou sobre o crime, a verdadeira natureza daquela família unida foi exposta da forma mais vil. Foi tudo culpa dele. Eu não sabia de nada, Patrícia gritou, chorando. Foi o Marcelo que me incentivou. Ele prometeu roubar o carimbo para garantir o empréstimo. Ele disse que o dinheiro da cunhada era nosso. Eu fui enganada pelo meu próprio irmão. Ela jogou toda a culpa nele, tentando desesperadamente uma sentença mais leve. Ouvindo a irmã, Marcelo explodiu. Sua mentirosa! Você que estava devendo para agiotas que vieram na nossa porta ameaçando te cortar. Você me implorou para roubar o carimbo e agora joga a culpa em mim? Sua animal. Você é que é o animal. Covarde. Se você não tivesse aberto o cofre, eu não conseguiria. Você também gastou meu dinheiro em festas, não é nenhum santo. Patrícia gritou de volta. Silêncio. O investigador bateu na mesa. Eu assistia tudo com um desprezo profundo. Era por essa família que eu tinha sacrificado minha juventude? Pessoas que se traíam para salvar a própria pele? Voltei-me para o investigador. Senhor, todas as gravações do sistema de segurança mostrando Marcelo abrindo o cofre estão neste pendrive. A perícia da assinatura já confirmou a fraude. Como proprietária legal da empresa, exijo que a lei seja aplicada com rigor. Não haverá acordo ou retirada da queixa. Ao ouvir minhas palavras, Marcelo desabou sobre a mesa. Patrícia soluçou, derrotada. Poucos dias depois, recebi a convocação do tribunal. O divórcio foi oficialmente concedido. Saí do fórum em uma manhã ensolarada de outono. Com a sentença em mãos, respirei fundo, sentindo um peso enorme ser tirado das minhas costas. Helena de Almeida, 36 anos, oficialmente solteira, de volta ao controle da minha vida. O karma caiu sobre eles de forma rápida e brutal. Sem o meu dinheiro, a fachada de Marcelo desmoronou. Assim que o divórcio foi finalizado, retirei todos os meus investimentos da empresa onde ele era diretor. Sem o meu apoio financeiro, ele foi demitido no mesmo dia. Desempregado e com um processo criminal nas costas, ele se tornou um ninguém.
Dona Teresa e Marcelo tiveram que alugar um quarto de 15 quadrado metro em um beco sujo na periferia de São Paulo. O contraste com a mansão de 300 quadrado metro era a bofetada final em sua arrogância. Sem dinheiro, Dona Teresa, a mulher que exigia iguarias, teve que arranjar um emprego lavando pratos em um restaurante barato. Um dia, por acaso, eu a vi, sentada em um banquinho, lavando pratos engordurados. Ela quebrou um prato e a dona do restaurante a humilhou com as mesmas palavras que ela costumava usar contra mim. Inútil! Preguiçosa! Se não sabe trabalhar, vá viver às custas dos seus filhos. O karma, de fato, não falha. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana depois, meu advogado me ligou. Marcelo havia sido preso preventivamente. A investigação descobriu que ele não apenas foi cúmplice da irmã, mas também estava planejando com os agiotas para que eles tomassem a minha mansão como pagamento da dívida. Ao saber da prisão, Dona Teresa desmaiou no meio da rua. E Léo, a criança inocente, Dona Teresa, em desespero, começou a maltratar, lo ameaçando abandoná-lo em um orfanato. Meu coração se partiu. Eu odiava os adultos, mas não podia abandonar a criança. Não o adotei. Isso me manteria ligada àquela família para sempre. Em vez disso, pedi ao meu advogado para encontrar o melhor orfanato privado do país. Criei um fundo fiduciário em meu nome para cobrir todas as despesas de Léo até os 18 anos, sob a condição de total anonimato. Dona Teresa só precisava saber que uma organização de caridade o havia levado. Ela assinou os papéis de renúncia de guarda sem derramar uma lágrima, aliviada por se livrar do fardo. No dia em que foram buscá-lo, observei de longe, de dentro do meu carro. O menino pequeno em seu casaco grande segurava a mão da cuidadora, sem chorar, apenas olhando para trás, para o beco sujo, com olhos confusos. Um sorriso triste surgiu em meu rosto. Vá, meu pequeno. Seu futuro não pode ser enterrado neste lixo. Cresça e seja um homem de bem, diferente da sua mãe e do seu tio. Dei partida no carro e fui embora. Aquele capítulo da minha vida estava finalmente encerrado. Um ano depois, o martelo do juiz soou. Patrícia foi condenada a 8 anos de prisão. Marcelo, a 6 anos. Eu estava na primeira fila, de terninho branco, serena. Não precisei olhar para sentir o desespero deles. Na plateia, Dona Teresa gritou e desmaiou. Em apenas um ano, ela havia envelhecido 20. Naquela noite, celebrei meu aniversário de 37 anos no salão de festas de um dos restaurantes mais luxuosos de São Paulo. Sem parentes falsos, apenas amigos leais e parceiros de negócio. Eu estava radiante, vestindo um vestido de seda vermelho. Minha empresa, livre dos parasitas, havia triplicado o faturamento. E ao meu lado, não mais um homem covarde, mas um homem alto, de olhar maduro e gentil, diretor de um fundo de investimentos que me cortejava com sinceridade e respeito há 6 meses. Ele colocou a mão em minha cintura e sussurrou: "Feliz aniversário, minha rainha." Brindamos. Olhei para as pessoas que me amavam e depois para as luzes da cidade refletidas no lago. Meu coração estava em paz. Eu havia ousado cortar o tumor para poder viver. A vida de uma mulher não está em se agarrar a um casamento podre, mas na coragem de jogar fora o lixo para poder brilhar. O passado doloroso estava oficialmente encerrado. A partir de hoje, minha história seria escrita apenas com a luz mais brilhante.